Amados irmãos, nós queremos meditar no texto que foi lido. Peço que você permaneça com sua Bíblia aberta na passagem bíblica, enquanto vamos extrair lições para nossas vidas. E a pergunta que fazemos é: quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? É muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo nas ruas, nas esquinas, nas praças, que a vida não está mais valendo nada. Talvez você já ouviu alguém dizer isso. Quem sabe até você já disse isso. As pessoas atacam umas às outras, matam, muitas vezes sem motivo algum, se bem que não há motivo para matar alguém, não deveria haver. Mas por uma mera discussão de trânsito, uma mera discussão de rua, uma mera discussão de bar, é motivo para muitos perderem a vida. Mas a nossa pergunta, ela vai um pouco mais além. Na verdade não é um pouco, é bastante, é muito mais além. Porque quando falamos em vida, nós não estamos pensando apenas na vida física, mas acima de tudo na vida espiritual. Portanto, voltamos a fazer essa pergunta: quanto vale uma vida? Qual é o valor de uma vida? Quando eu era criança, a gente ouvia alguns programas de rádio e eu não lembro quem era que cantava, mas eu lembro de um hino que nós ouvíamos numa das rádios AM lá de Caruaru. E tinha um hino que se cantava muito e ele dizia: irmão, você sabe o valor que tem uma alma? E em um dado momento ele respondia e dizia que custou o preço do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, irmãos, observando essa narrativa, nós encontramos algumas verdades importantes para nós. Essa história está registrada nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 12, Marcos aqui no capítulo 3 e Lucas no capítulo 6. Todos eles relatam que num dia de sábado Jesus foi até a sinagoga. Chegando na sinagoga, encontrou ali um homem com uma mão ressequida. A ideia de ressequida é murcha, mirrada, não se desenvolveu por algum motivo. Lucas vai nos dizer que era a mão direita do homem. Os evangelhos nos dizem também que ali estavam presentes fariseus. Há também relatos de herodianos e também de escribas. Marcos aqui relata os fariseus e os herodianos. E eles procuravam encontrar alguma falta em Jesus. Eles queriam acusar Jesus a todo custo. Os evangelhos também vão nos dizer que Jesus mandou que o homem viesse para o meio e estendesse a sua mão, e que aquele homem foi curado. E os evangelhos vão nos mostrar que diante dessa cura, os inimigos de Jesus passaram a conspirar contra ele em como lhe tirariam a vida. A partir daqui, desse capítulo 3 de Marcos, nós encontramos já os inimigos de Jesus conspirando para tirar a sua vida. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos observar que na humanidade
existem dois tipos de religião. No mundo inteiro, existem apenas dois tipos de religião: a religião da vida e a religião da morte. A religião da vida tem como finalidade adorar a Deus e salvar o homem. A religião da morte, ela aprisiona os seres humanos. A religião da morte, ela escraviza as pessoas. E quando eu falo da religião da vida e religião da morte, eu estou me referindo a apenas dois tipos de pessoas que existem no mundo. Eu tenho dito isto aqui. Existem apenas dois tipos de pessoas no mundo: os salvos e os perdidos. Só tem esses dois tipos de pessoas. Independente de qual religião a pessoa professa. Independente dele dizer que crê em Cristo ou não, dele dizer que crê em Deus ou não, se a pessoa diz acreditar na existência de Deus ou não, isso não vai fazer diferença quanto a esse respeito. Ou você está salvo, ou você está perdido. Não tem meio termo. Não tem meio do caminho. Observando esse relato, amados irmãos, nós percebemos que aqueles homens guardiões da religião da época de Jesus, e eu estou me referindo especificamente aos fariseus, eles eram guardiões de uma religiosidade morta. Para o fariseu, a religião era um ritual. Era uma coisa ritualística que consistia em obedecer certas leis e normas criadas pelos homens. Mas para Jesus, meus amados, assim como nos ensina a Escritura, em outras partes, por exemplo, o apóstolo Tiago, ele vai nos dizer que a religião verdadeira é amar o próximo. Para Jesus, a religião era servir a Deus e ao seu próximo. E é isso que Jesus nos ensina. Quando Jesus entra naquela sinagoga, ele encontra dois tipos de pessoas. Ele encontra na figura daquele homem que tinha uma mão ressequida, ele encontra os fracos e oprimidos. Os cansados e oprimidos, como ele disse uma certa vez: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, porque é suave. O meu fardo é leve. Portanto, Jesus encontrou esse tipo de pessoa, essa qualificação de pessoa, gente oprimida, como aquele homem que estava ali, oprimido por aquela doença. Jesus encontrou também, meus amados, segundo o texto nos mostra, pessoas incrédulas, pessoas que eram céticas, ou seja, não criam, incrédulas. E acima de tudo eram inimigos de Jesus. Eram o povo da religião, eram autoridades daquela época ali em Israel. Ali estavam fariseus, escribas, herodianos. Pessoas essas que eram autoridades em sua época. Observe na sua Bíblia Lucas, no capítulo 6 e no versículo 7. Nos diz: os escribas e os fariseus estavam ali observando, é o mesmo relato. E diz que escribas e fariseus observavam Jesus, procurando para ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar.
Aí você diz, pastor, quem foi dos dois que errou? Foi Marcos ou Lucas? Porque Marcos está dizendo que era fariseus e herodianos. E Lucas está dizendo que era fariseus e escribas. Não tem erro aqui. Tem uma completude de um relato. Enquanto Marcos citou fariseus e herodianos, Lucas citou fariseus e escribas. Qual é a conclusão que a gente chega? Que ali estavam fariseus, herodianos e escribas. Não precisa a gente achar que alguém errou. Até porque nem Marcos nega a existência de escribas e nem Lucas nega a existência de herodianos. Apenas cada um citou aquele que achou que deveria citar. Inspirado pelo Espírito Santo, ele fez o seu relato. Então observe, meus irmãos, os relatos eles se complementam, não há contradição aqui. Há uma complementação. Todos esses relatos que aparecem distribuídos nos sinóticos, aí também no Evangelho de João, há relatos que vão aparecer nos 4 evangelhos, há relatos que só vai aparecer em 2, há relatos que aparecem em 3. O que é que a gente tem que fazer com eles? Juntar os relatos e para construir o cenário completo. Se você olha só um relato, você só vê uma parte da cena. Você não consegue perceber a cena completa. Então, na verdade, estavam aqui fariseus, escribas e herodianos perseguindo Jesus para encontrar nele alguma falta, alguma falha, para encontrar nele algo que pudessem acusá-los. Como nós já falamos outras vezes aqui, meus irmãos, estes eram os fiscais da vida alheia. Aqueles que andavam pesquisando eram detetives, tentando encontrar em Jesus alguma falha. Eles viviam no encalço de Jesus, mas não era porque eles seguiam Jesus e seus ensinamentos. Eles viviam no seu encalço, como detetives, como fiscais da religião, para tentar encontrar alguma falha que pudessem acusar Jesus. E observe, irmãos, há pessoas que, ainda hoje, que seguem esses detetives da fé, esses fiscais da vida alheia. Meus amados, isso é muito sério e nós falamos isto com muita ternura e com muita seriedade. A casa de Deus não é lugar para nós estarmos procurando falhas ou erros, ou seja lá o que for. A casa de Deus é lugar de adoração, é lugar de nos reunirmos para adorar o nosso Deus, para aprender de Deus, para sermos transformados por Deus. É lugar, meus amados, para sermos trabalhados por Deus, para servi-lo. Tenhamos muito cuidado quanto a isto. Muitos vão à igreja e saem libertos, salvos, perdoados. Mas outros vão à igreja e saem mais duros, mais culpados, saem piores do que entraram. Foi a maneira como saíram aqui fariseus, escribas e herodianos. Jesus, ele veio para socorrer necessitados. Ele veio para os cansados e oprimidos. Jesus, ele disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. O ministério de Jesus, ele não se concentrou apenas no ensino. O ministério de Jesus também se concentrou no socorro aos necessitados. Eu já falei aqui algumas vezes, Jesus era acima de tudo um pregador. Ele vivia pregando o evangelho. Mas observe, amados irmãos, havia momentos em que Jesus se concentrava no ensino apenas. Mas em muitos momentos, como nós estamos observando já há algum tempo, os milagres de Jesus, ele
além de ensinar, socorria os necessitados. Só que isso causava ira nos homens da religião do tempo de Jesus. Porque Jesus acolhia publicanos, meretrizes, pecadores. Os pecadores, na linguagem bíblica do Novo Testamento, eram aqueles que não guardavam, que não viviam no cumprimento da lei. Todos aqueles que tinham uma vida despreocupada e não se empenhavam em cumprir a lei, eram considerados como pecadores. Então Jesus acolhia essas pessoas, mas presta atenção. Eu não estou dizendo aqui que Jesus dizia, venha e fique como está. Você é publicano, continue roubando. Era o que eles faziam muito, né? É só a gente lembrar da história de Zaqueu. Se eu defraudei alguém. Jesus não dizia, venha e continue roubando. Jesus não dizia para uma meretriz, venha e continue na vida de prostituição. Jesus não dizia para um pecador, venha e continue o seu pecado. Mas Jesus acolhia aos pecadores. Era isso, meus amados, que os inimigos de Jesus não conseguiam compreender. Então nós fazemos a pergunta, quanto vale uma vida para estes inimigos de Jesus? Quanto é que vale uma vida para os inimigos de Deus? Observe, irmãos, vamos nos concentrar aqui em Marcos. No versículo 2 ele diz, estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Observe, amados, que aqueles homens que arrogavam para si o título de guardiões da lei, eles não estavam preocupados com os fracos, com os pobres, com os necessitados. Eles estavam preocupados com os rituais criados por eles mesmos, com as normas. Jesus já havia ensinado que o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Jesus havia dito já, aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 2, que ele era o Senhor, ele é o Senhor do sábado. Porém, amados, os fariseus, eles se importavam mais com suas tradições. Eles não estavam preocupados com aquele homem que estava sofrendo. Eles não viram um homem necessitado, eles viram apenas uma oportunidade para acusarem Jesus. Era mais importante proteger suas normas, suas tradições, do que libertar um homem do seu sofrimento. É importante lembrar que eles não estavam zelando pela palavra de Deus em sua pureza. Eles estavam zelando pelas regras que eles haviam acrescentado à palavra de Deus. Os estudiosos vão dizer que somente no mandamento, no que diz respeito ao sábado, aqueles homens haviam acrescentado mais 39 regras, somente sobre o mandamento do sábado. Essas regras diziam o que é que podia fazer e o que é que não podia fazer no sábado. Inclusive, entre essas regras, havia a proibição de curar um enfermo no sábado. Então observe, a preocupação dos fariseus, eu vou me referir somente aos fariseus para não ficar repetindo o tempo todo escribas e herodianos. Mas a grande preocupação dos fariseus era se Jesus estava violando aquelas regras que eles haviam criado. Eles não estavam preocupados com a palavra de Deus. Eles estavam valorizando mais os seus rituais do que a própria palavra de Deus. E estavam colocando isto em primeiro lugar, em detrimento do sofrimento alheio. Aquele entendimento distorcido dos fariseus, quando viram Jesus curando o homem no sábado, levou aqueles homens à conclusão de que Jesus não podia estar agindo pelo poder de Deus. Nós vimos isso no sermão anterior,
quando eles disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebul. Então, quando Jesus fazia algo que estava destoando de suas normas e tradições, eles atacavam Jesus como um descumpridor da lei, como alguém que está quebrando. Só que eles não conseguiam entender e fazer a diferença entre o que é a lei de Deus de fato. Nós cantamos hoje aqui, o segundo hino do Salmos e Hinos, a lei do Senhor queremos guardar, não há erro nisso. A gente entende, a gente conhece a Escritura e sabemos. Jesus nos ensinou. Como é que a gente cumpre a lei? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o crente deve se preocupar sim, meus irmãos, em cumprir a lei de Deus. Por que não? É o caminho, é a maneira que Deus usa para agir na nossa santificação. É o instrumento da nossa santificação. O problema é que aqueles homens, eles criaram uma série de outras situações, colocando isso como se fosse a palavra de Deus. E Jesus revelou, Jesus mostrou que aquelas tradições estavam erradas. Deus é Deus de pessoas e não de tradições fabricadas pelos homens. E observe, amados irmãos, as religiões humanas, todas estão pautadas nisto. Todas as religiões que você puder imaginar, inclusive até muitos daqueles que se dizem cristãos. Porque há uma parte, uma grande parte, daqueles que se denominam cristãos, que na verdade pregam salvação por obras. E era o que esses homens aqui pregavam. Um dos critérios mais claros e fáceis de identificarmos, meus irmãos, se uma religião leva a Deus ou não, se uma religião está de acordo com a palavra de Deus ou não, é observar em que consiste toda a religião, todo o ensino que aponta o homem tendo que fazer algo para chegar a Deus, é tradição humana, é salvação por obras. Nós não temos condições de fazer nada para chegarmos a Deus. O melhor que nós podemos fazer, diz a Escritura, não passa de trapo imundo. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele aponta Deus indo buscar o pecador, Deus indo nos salvar, Deus em Cristo nos buscando, nos resgatando, nos salvando. Isso acontece desde o momento em que o homem pecou lá no Éden. Qual foi a atitude do homem quando ele pecou no Éden? Ele se escondeu. Ele se escondeu de Deus. E o que foi que Deus fez? Deus foi buscá-lo. Adão, onde estás? Cadê você, Adão? É claro que Deus sabia onde Adão estava, mas ele precisava trabalhar o coração de Adão. Adão, onde é que você está? Observe, irmãos. Cristo veio ao mundo, Ele veio nos buscar. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Agora é claro, irmãos, uma vez salvo, uma vez transformado, uma vez resgatado por Deus, através de Cristo Jesus, o crente verdadeiro, o salvo em Cristo, ele vai viver uma vida de santidade. Ele vai viver uma vida e vai buscar viver uma vida que agrada a Deus. Mas ele não vai ser salvo porque ele não peca. Ele não vai ser salvo porque ele cumpre esse ou aquele mandamento. Ele não vai ser salvo porque ele guarda esse ou aquele ritual, essa ou aquela ordenança, esse ou aquele mandamento. Ele vai ser salvo porque Jesus o buscou, Jesus o encontrou. E ele vai agora viver uma vida de santidade
para Deus. Uma vida de santificação. Essa é a diferença. Desconfie de qualquer religião que diga, olha, é Jesus, mas tem que fazer isso aqui. Porque se não fizer isso aqui, não pode ser salvo. É Jesus, mas se não cumprir a lei, é Jesus, mas se não cumprir essa norma, é Jesus, mas se não guardar esse dia, é Jesus, mas se não fazer uma prece para esse ou aquele, é Jesus, mas se não tiver isso aqui ou aquilo ali, desconfie, não é nem desconfie, rejeite, porque não vem de Deus. Aqueles homens defendiam mais as suas tradições do que, de fato, a lei de Deus. E por isso, amados, eles não davam o valor necessário, o valor devido à vida. Para que servem as tradições? A palavra tradição, ela é ruim? Não. Porque existe a tradição boa e existe a tradição ruim. Quando a gente estuda teologia, a gente fala muito na tradição cristã. A tradição cristã é algo bom. Mas nós precisamos fazer algumas perguntas quando nós pensamos nisso. A nossa tradição, ela serve aos propósitos de Deus? A nossa tradição, ela revela o caráter de Deus? A nossa tradição serve às pessoas? A nossa tradição, ela é um meio de acudir ao necessitado, ela nos proporciona meios de chegar aos necessitados, aos fracos e oprimidos. E o mais importante de tudo, a nossa tradição tem respaldo bíblico? Se não passa nesses testes, meus amados irmãos, fuja dela. Especialmente no último, tem respaldo bíblico? Observe, amados, que aqueles homens, veja o versículo 6. No versículo 2 diz que eles estavam observando para encontrar alguma falha em Jesus. No versículo 6 diz que eles encontraram. Porque eles saíram conspirando contra Jesus para tirar-lhe a vida. Mas por que eles fizeram isso? Porque, observe, irmãos, Jesus, ele foi no ponto principal, no ponto fundamental. Observe o verso 4. Veja na sua Bíblia, o versículo número 4. Jesus perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? O que é lícito fazer no sábado? O bem ou o mal? O que é lícito no sábado? É salvar uma vida ou tirar uma vida? Você percebe a pergunta de Jesus? Você percebe como Jesus encurralou aqueles homens? Sabe por quê, meus amados? Porque Jesus, ele sabe o valor de uma vida. E o valor de uma vida é o valor do seu sangue, é o valor do seu próprio sangue. Para Jesus, a vida vale mais do que as tradições humanas. Quanto vale uma vida para Jesus? Observe que nos 4 evangelhos nós vemos vários relatos de curas realizadas por Jesus em dia de sábado. Jesus nunca olhou qual era o dia, né? Jesus nunca olhou a circunstância. Só uma circunstância importava para Jesus: a necessidade humana, a miséria humana, que fazia com que Jesus se compadecesse
dos humanos. Enquanto aqueles homens estavam preocupados com suas tradições e oprimiam os fracos, porque observe, irmãos, quando a gente lê os evangelhos e também o livro de Atos, nós encontramos um pouco disso. Nós vemos o quanto que aqueles líderes religiosos de Israel, eles desprezavam os fracos, os pecadores, as meretrizes, os publicanos. Eles desprezavam esse povo, eles desprezavam essa gente. E quando nós lemos os evangelhos, aonde é que nós encontramos Jesus? Vale a pena nós fazermos um exercício quanto a isso, de pensamento. Onde é que nós mais vamos encontrar Jesus? Jesus poderia ter dito: olha, eu sou filho de Deus, eu sou o Criador de tudo, eu sou o Messias, eu vou ficar no templo aqui em Jerusalém. Quem quiser me ouvir, venha para cá. Vou ficar aqui no templo, que é a casa de Deus. Ainda mais o templo que estava passando nos dias de Jesus, o templo estava passando por uma reforma belíssima, efetuada por Herodes, o Grande. E Jesus poderia ter dito: olha, eu sou o dono de tudo isso aqui, então eu vou ficar aqui na sede. Onde era que a gente encontrava Jesus? Onde é que as pessoas encontravam Jesus? E onde é que nós encontramos Jesus quando lemos os evangelhos? No meio dos leprosos, no meio dos paralíticos, no meio dos coxos, no meio dos cegos, no meio dos doentes, no meio das prostitutas, no meio dos publicanos, no meio dos pecadores. Qual era a acusação dos inimigos de Jesus? Ele come com publicanos, ele come com pecadores, eles comem sem lavar as mãos, ele recebe pecadores e come com eles. Ele não sabe que essa mulher é meretriz. Como é que ele aceita que ela está aí lavando os pés dele, chorando nos pés dele, enxugando os pés dele? Como é que ele aceita? Ele não sabe que essa mulher é uma meretriz. Esse camarada não é de Deus não, porque se ele fosse quem ele diz que é, ele saberia quem ela é, e ele não deixava essa mulher fazer isso que ela está fazendo com ele. Mas sabe qual era o problema? É porque os inimigos de Jesus, eles mediam Jesus com a régua deles, e eles esperavam que Jesus agisse como eles agiam. Mas Jesus veio para mudar tudo isso. Jesus veio para quebrar paradigmas. Jesus veio para quebrar aquele tradicionalismo morto daqueles homens. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que a tradição morta mata. E existe a tradição morta, e ela mata. E foi contra ela que Jesus lutou, que Jesus batalhou com aqueles homens. Por isso a pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito salvar uma vida ou tirar? Jesus vai no âmago da questão, Jesus vai no ponto principal, fundamental. E observe, amados irmãos, Jesus está ensinando que uma vida vale mais do que a tradição. Jesus está ensinando que uma vida vale mais do que os bens materiais. Veja Mateus capítulo 12. Olha o que é que ele diz ali em Mateus capítulo 12, verso 11. Jesus pergunta a eles: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Jesus diz: é lícito fazer o bem ou o mal nos sábados? Vocês salvam uma ovelha se ela cair numa cova, se ela cair num buraco. Quando eu morava no sítio, a gente criava
boi, criava ovelha também. E às vezes a gente deixava ele amarrado no pasto. A gente amarrava ele. E vez por outra a gente tinha que estar indo lá. Vá olhar se o boi não está enganchado. Porque às vezes com aquela corda dele ele se engancha. E às vezes ele se sufocava. Ficava preso. Havia uma série de situações que acontecia. E aí eu me lembro que meus pais diziam: Roberto, vá lá, veja se o boi não está enganchado. Veja se a vaca não está enganchada. E às vezes quando a gente chegava lá, ela estava lá se sufocando, porque o animal ele não tem o entendimento, né? Então ele está ali amarrado, e ele vai comendo, e ele mesmo vai se enrolando ali, se enroscando. Daqui a pouco ele está preso. E se a gente não for lá, ele morre. Ele morre sufocado. Ele morre preso ali. É esse cenário que Jesus está colocando aqui. Ele disse: vocês, quando encontram uma ovelha presa, vocês não salvam ela não no dia de sábado? E eles faziam isso. Era permitido na tradição deles salvar um animal. Veja, meus irmãos, que coisa tão interessante. E isso, irmãos, é uma grande lição para nós hoje. Porque as pessoas estão dando mais valor a bens materiais, ao dinheiro. As pessoas estão dando mais valor às coisas do que a vida, do que as outras pessoas. Tem gente que não mede esforços para dar tudo do bom e do melhor para o cachorrinho. Leva para o pet shop, né? Hotel para o cachorro, hotel para o gato, banho com não sei o que, e gasta valores altos para dar uma boa vida para o cachorro, para o gato, não sei, para o papagaio, para o passarinho, para o peixe do aquário, enfim. Mas quando vai passando na rua, que tem uma pessoa sentada dizendo: me dê uma ajuda, uma esmola, pelo amor de Deus, tenho não. Passa outra hora, viu? Eu tenho não. Ou então chega alguém na porta: quem é? Ah, meu Deus, lá vem os pedintes. Mas esse povo não tem o que fazer, já vem pedir na porta dos outros. É a realidade, meus irmãos, que nós estamos vivendo. Mas era diferente nos dias de Jesus? Não, porque na tradição deles podia salvar um animal, mas o ser humano não. Observe a contradição. Mas amados, Jesus sabe o valor da vida. E Jesus veio para dar a sua vida. Ele sabia o que aqueles homens estavam tramando. Ele sabia da conspiração, porque Jesus conhece os corações. O texto nos diz que Jesus, ele sabia o que se passava no coração daqueles homens. E Jesus sabia que essa ação iria desencadear o ódio mortal daqueles homens e que eles iriam ali tramar a sua morte. Mas, amados irmãos, Jesus não veio para isso. O que é que ele diz lá no Evangelho de João? Não é ninguém que tira a minha vida, eu que dou. Eu vim para isso. Eu dou espontaneamente, ninguém vai tirar a minha vida de mim. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai. Eu estou juntando um relato com outro, viu? Um episódio com outro. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me proteger. Bastava eu clamar, eu pedi: Pai, manda 12 legiões. Você não sabe quanto é cada legião, né? Jesus usa aqui uma linguagem muito conhecida do seu tempo. Quando ele fala em legiões, todo mundo conhecia o que era uma legião. A legião era um destacamento, um exército romano.
que era de até 6.000 soldados. Eu fico pensando, irmãos, Jesus é fascinante. Quando a gente analisa as palavras de Jesus, é uma coisa maravilhosa. Jesus tinha hora que dizia cada coisa que a gente hoje, por falta de entendimento, conhecimento da época, da língua, dos costumes, dos padrões, dos exemplos, as parábolas, a gente não entende muita coisa como aqueles que ouviram e entenderam. Não é à toa, irmãos, que Jesus dizia certas coisas e você vê a fúria dos inimigos de Jesus. E aí você fica pensando, mas por que eles estão tão bravos assim com Jesus? Porque eles entendiam o que era que Jesus estava dizendo. Mas eu fico pensando, irmãos, lá no Antigo Testamento, você está lembrado o estrago que um anjo fez numa noite? Ele matou 185.000, um anjo. Jesus disse, se eu quisesse, Pedro, guarda a tua espada aí, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e Ele me mandava mais de 12 legiões. Calcule aí. Quantos anjos dá? Mas, irmãos, Ele veio para isto. Ele veio para morrer. Ele veio para dar sua vida. E foi por mim e por você. O amor de Jesus por nós é superior a tudo. O apóstolo Paulo disse que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Jesus por nós é acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outro sentimento, porque Ele deu a sua vida, Ele mostrou, Ele provou o seu amor com o seu próprio sangue. Jesus não estava preocupado consigo mesmo, Ele não estava preocupado com sua própria segurança, porque Ele veio disposto a morrer para nos salvar. Ele deu a sua vida por nós. Ele deu a sua vida por mim. Ele deu a sua vida por você. Sendo Deus. Como ele diz lá em João 17, na oração sacerdotal. É lindo, capítulo 17 de João. A oração belíssima. E eu acho muito bonito quando ele diz assim: Pai, a glória que eu gozei contigo aí no céu. Ele deixou tudo isso. Ele deixou a glória. E Ele se fez homem, Ele se humilhou. E eu repito algo que eu já falei aqui algumas vezes: a humilhação de Jesus, amados, não está restrita ao seu sacrifício na cruz. Na verdade, a humilhação de Jesus começa quando Ele torna-se homem. Ou você acha que é pouca coisa? Deus, em sua essência, você ouviu o rádio hoje de manhã? Foi o que nós falamos hoje, passagem lá de Hebreus, capítulo 1. Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus. Deus se fez homem e se limitou a sentir fome, frio, sede, cansaço, tristeza, alegria, sentir dor, limitações. Teve que aprender. Ele aprendeu em obediência. Jesus nasceu como o filhinho da gente nasce, meus irmãos. Ele foi bebê. Ele aprendeu a falar. Fique pensando que Jesus nasceu com 30 anos já não. Ele nasceu, precisou ser cuidado, precisou ser trocado. Ele fez tudo que todo bebê faz. Você quer humilhação maior do que essa? Se submeteu a tudo que eu e você nos passamos, teve que aprender.
até chegar à idade adulta e iniciar seu ministério. É claro que o sofrimento de Jesus na cruz foi o ponto máximo, foi o auge da sua humilhação, mas ela começou muito antes. E ali ele sofreu, ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi surrado, ele foi humilhado. E ele foi crucificado por mim e por você. E será que nós não podemos refletir nisso e pensar na nossa tão grande ingratidão quando nós rejeitamos tudo o que Jesus fez por nós? Você está ouvindo essa mensagem? Você não pode parar para pensar algum instante? O quanto que você e eu, nós, devemos a Ele? O quanto que nós devemos ser gratos? O quanto que nós devemos nos santificarmos diante dEle? O quanto que nós devemos nos entregarmos a Ele em gratidão? Não é para pagar, porque nós não podemos, nós não temos condições de pagar ou de compensar o que Ele fez por nós. A Bíblia nos diz que o valor de uma alma é maior do que a riqueza do mundo inteiro. Se você possuísse o mundo inteiro, se o mundo inteiro fosse todo seu, se você fosse mais rico do que o Elon Musk lá, acho que é um dos homens mais ricos do mundo, não é? Mas ele não tem. Ele não chega nem perto de ter a riqueza do mundo inteiro, embora seja um dos homens mais ricos do mundo. Não sei se é o mais, mas é um dos mais ricos do mundo. Mas a Bíblia diz que ainda que nós tivéssemos a riqueza do mundo inteiro, não daria para pagar uma alma. A Escritura nos diz que o valor do resgate de uma alma é caríssimo, e não há ninguém que possa pagar. Mas esse valor já foi pago. Jesus fez isso. E amados irmãos, o que Ele requer de nós é tão pouco. O que Ele requer de nós é tão pouco. O que Ele requer de nós é que vivamos para Ele. E não há sofrimento nisso. Não há dificuldade. Basta, meus amados, que nós olhemos para Ele. Basta que nós olhemos para Jesus. Eu estou caminhando aqui para terminar. Mas me vem aqui à mente a história de um dos grandes homens de Deus do passado. A história da conversão de um dos grandes homens de Deus do passado, Charles Spurgeon. Você já ouviu essa história, mas vai ouvir de novo. Há alguém que talvez não tenha ouvido ainda, não tenha escutado ainda. Ele não era convertido ainda. O avô dele era pastor, ele ia para a igreja no domingo de manhã. Estava nevando, isso foi lá na Inglaterra. Estava nevando e a igreja do que o avô dele pastoreava era um pouco mais distante. E a tempestade de neve estava aumentando e no meio do caminho tinha uma igreja pequena, uma igrejinha batista pequenininha lá. E ele disse: eu não vou para a igreja do meu avô não, eu vou ficar aqui mesmo porque está muita neve. Spurgeon tinha cerca de 16 anos de idade, 16 para 17. E eu vou ficar aqui, entrou. Naquele dia, o pastor da igreja, era uma igreja pequena, simples, pouca gente. O pastor da igreja teve um problema de última hora e não pôde ir para a igreja. E alguém tinha que pregar naquele culto. Um diácono da igreja que mal sabia ler.
abriu a Bíblia no livro do profeta Isaías e leu um versículo que diz: olhai para mim e sede salvos todos os confins da terra. E aquele pregador, coitado, não tinha se preparado, era um homem leigo, semi-analfabeto, ele não tinha muito o que dizer para aquele povo, mas ele ficava repetindo várias vezes: olhe para Cristo e você será salvo, olhe para Jesus e você será salvo, olhe para Ele, somente Jesus, olhe para Jesus. E Spurgeon sentado lá, um jovenzinho de 16 anos, sentado lá no último banco, lá atrás. E essa mensagem tocou o coração daquele jovem. E ali ele se converteu. Ali ele foi transformado. E tornou-se aquele que é reconhecido até hoje, um dos maiores pregadores de todos os tempos. A mensagem foi essa: olhe para Jesus. O texto diz que Jesus olhou para aquele homem, o homem da mão ressequida, disse: vem para o meio, levanta, estende a mão. Aquele homem estava de cabeça baixa, aquele homem estava com o semblante caído, aquele homem estava numa situação de sofrimento. Mas diante do chamado de Jesus, ele se levantou e ele foi. Ele atendeu aquele chamado de Jesus. E diz a Escritura que o milagre aconteceu. Aquele homem foi curado e Deus foi glorificado. O milagre aconteceu. Se você olhar para Jesus, se você crê no Evangelho, se você crê na salvação, se você crê no sacrifício de Jesus, o milagre vai acontecer na sua vida. Talvez você esteja doente, e talvez sua doença seja física, mas tem muita gente que está doente emocionalmente, e muitos estão doentes espiritualmente. Talvez a tua doença seja emocional, talvez a tua doença seja espiritual. E talvez você já tenha procurado todos os meios, você já fez todas as tentativas, mas nada resolve. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olhe para Jesus. Lembre-se das palavras que Jesus disse para aquele homem: vem para o meio, estende a tua mão. O milagre aconteceu na vida daquele homem. E não há milagre maior do que a salvação. O maior milagre que Deus efetua e que Ele pode efetuar na sua vida é a sua salvação, se é que Ele já não fez isso. Portanto, meus amados, atentemos para esse relato. Eu quero terminar aqui fazendo uma breve aplicação. Porque observe, aquele homem da mão ressequida, ele obedeceu a ordem de Jesus. Quando Jesus disse: vem para o meio, estende a tua mão, ele fez aquilo que Jesus havia mandado, aquilo que Jesus havia ordenado. E essa passagem, meus amados, ela nos mostra duas situações aqui. Nós falamos no início que só existe dois tipos de religião. Só existe dois tipos de pessoas. Tem dois tipos de religião: a religião da vida e a religião da morte. Dois tipos de pessoa: o salvo e o perdido. Jesus encontrou dois tipos de pessoa lá naquela sinagoga: o cansado e oprimido, e aquele que se julgava grande e poderoso, os guardiões da lei. Aqueles orgulhosos, que se julgavam e agiam como se fossem os detetives da religião, os guardiões da vida alheia. Portanto, observe essa dicotomia. E a gente termina aqui lembrando que o final dessa história também revela
duas situações. O final dessa história revela dois resultados. Naquela sinagoga, naquele culto, podemos dizer assim, podemos fazer uma aplicação para nós aqui. Naquele culto, onde Jesus ensinou, duas reações aconteceram, dois resultados diferentes aconteceram. Um homem saiu curado. O milagre aconteceu na vida daquele que estava doente. Mas do outro lado, os escribas, fariseus, herodianos saíram cheios de inveja e ódio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se daquele provérbio: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Ambos ouviram as mesmas palavras. Ambos presenciaram a mesma cena. Na vida de um, o milagre aconteceu, porque ele deu ouvidos e atendeu às palavras de Jesus. Mas na vida dos outros, foi o contrário. Eles saíram dali piores do que chegaram. Aquele que reconheceu a sua necessidade, saiu salvo. Aqueles que estavam cheios de si, cheios de pré-julgamento, tentando condenar Jesus, saíram mais endurecidos e mais perdidos do que quando chegaram. E eu deixo mais uma pergunta para você aqui nessa noite. Nessa história, quem você é? Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui mais quebrantado, mais amolecido, transformado? Ou você vai sair daqui mais endurecido? Você quer sair daqui hoje curado, perdoado, salvo? Ou você quer sair daqui mais endurecido do que quando você chegou? É você que tem que fazer essa análise. É você que tem que dar essa resposta. Que você olhe para Jesus, para que seja salvo e saia daqui transformado. Que Ele nos abençoe.